Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Mundo Maravilhoso. Hoje temos um vídeo muito interessante, temos certeza que você gostará. As 13 maiores cidades fantasmas e abandonadas do mundo, e conheça as suas histórias interessantes. Em todo o planeta, existem misteriosas cidades, vilas abandonadas, deixadas para trás, que permanecem como lembranças do passado remoto e ao mesmo tempo sinistras. Às vezes algumas cidades são simplesmente abandonadas. Mas por que será? As pessoas organizam suas vidas, suas finanças e tudo mais em um local, e normalmente pretendem residir por muitos anos no mesmo lugar. Mas alguma coisa acontece que as faz abandonar a sua residência. O que causa isso? Hoje teremos algumas respostas para esses casos interessantes e às vezes angustiantes. Então vamos ao vídeo. Tiandushen, na China, é uma réplica da cidade vazia, sem as multidões. Construído como um admirável conjunto residencial de luxo, Tiandushen simula a famosa cidade francesa das luzes em quase tudo, desde a arquitetura da época até a miniatura da Torre Eiffel de 91,44 metros de altura. Até uma cópia fiel de Fonte dos Jardins de Luxemburgo. Com envergadura para mais de 10 mil moradores, a cidade permanece praticamente deixada abandonada, pelo menos um parque de diversões com temática francesa localizado nas vizinhanças, atraem pessoas que às vezes, frequentam o lugar. A intenção dos construtores era de fazer uma cidade nesses moldes para atrair a atenção e a presença dos novos ricos e milionários do país, mas aparentemente a estratégia não deu certo. Ruby, Arizona, é uma cidade mineira esquecida. Permanecendo como uma das cidades fantasmas mais bem conservadas do sudoeste americano, Ruby continua como uma lembrança do Velho Oeste. Com uma mina inaugurada na década de 1870 que produzia ouro, prata, chumbo, zinco e cobre. Ruby se tornou oficialmente uma cidade quando abriu seu primeiro posto do correio em 1910. Os entusiastas por história do Velho Oeste não são os únicos indivíduos interessados em Ruby. Os verdadeiros aficionados por crimes e amantes da natureza ainda devem ficar fascinados e maravilhados com a cidade de Ruby. A cidade e a área ao redor foram os locais de 3 arrepiantes assassinatos duplos conhecidos como os assassinatos de Ruby. Isso levou a uma das maiores e impressionantes caçadas humanas da história do Velho Oeste. Sobre esse crime, na época o juiz W. A. O'Connor teria dito: os crimes pelos quais você foi condenado são talvez os mais cruéis já cometidos no Arizona. Deixe a punição que espera por você servir como um aviso para outros que podem contemplar a prática de crimes semelhantes. As minas agora refugiam uma enorme colônia de morcegos mexicanos de cauda livre. A colossal nuvem de morcegos pode ser vista se movimentando nas entradas da mina ao pôr do sol durante o verão. Oficialmente abandonada em 1940, os restos da cidade de Ruby agora repousam em terras privativas e continua sendo uma das cidades abandonadas mais bem preservadas dos Estados Unidos. Wittenoom, Austrália, foi contaminada pelo amianto. Inaugurada em 1946, Wittenoom nasceu como uma cidade mineira na Austrália. O desfiladeiro próximo estava cheio de amianto azul, uma formidável matéria-prima de construção no início do século XX. Na década de 1950, Wittenoom era a maior cidade da região de Pilbara. Em meio a crescentes nervosismos com a saúde, a queda de pedidos por amianto ocasionou o fechamento da mina em 1966, com a maioria dos habitantes se mudando para outra cidade, em busca de outro trabalho. Oficialmente Wittenoom foi fechada em 2007 e o governo australiano adotou medidas para limitar o acesso para a antiga cidade mineira e a retirou de todos os mapas oficiais. Devido ao objeto da mineração que ocorreu em Wittenoom, ainda são encontradas fibras de amianto no solo e no ar próximo de Wittenoom, sendo perigoso passar muito tempo na cidade. Conforme um documentário lançado em dezembro de 2019, apenas um morador ainda reside na cidade. Varocha, Chipre,
um antigo e abandonado destino turístico popular. Não é normal que um destino turístico visitado por nomes como Elizabeth Taylor, Raquel Welch, Brigitte Bardot e outros, se torne uma cidade abandonada. Mas foi justamente isso que aconteceu com a cidade Varocha de Famagusta, em Chipre. No início dos anos 1970, Varocha era um dos destinos turísticos mais procurados do mundo. Em 1974, a Turquia invade o Chipre. Conforme os exércitos turcos e gregos se aproximavam da área ao redor de Varocha, os moradores fugiram, abandonaram tudo para salvar suas vidas. Varocha permaneceu abandonada e sob a autoridade dos militares turcos desde 1974. Ela foi cercada, murada e ninguém além de militares e servidores da ONU tem autorização para entrar no antigo e belo destino turístico. Houve várias tentativas de mediar um acordo para que abra de vez Varocha, mas nada foi ajustado. Os prédios enormes e praias de Varocha estão lentamente sendo retomadas pela natureza. Ashgabat, Turcomenistão, uma grande cidade reconhecida por seus edifícios de mármore, também conhecida como a Cidade dos Mortos. O Turcomenistão é um país da antiga União Soviética. O presidente Saparmurat Niyazov planejava criar uma era de ouro do Turcomenistão, em 1991 com a construção de Ashgabat. Ele fez isso erguendo prédios que bateram recordes, como se tornar a cidade com mais prédios de mármore do mundo. Na cidade existe 543 prédios feitos com um material extravagante. Ashgabat ainda tem a maior roda gigante do mundo. Hoje, a cidade é reconhecida como a Cidade dos Mortos, porque quase sempre está vazia. O Turcomenistão tem a menor taxa de visitantes do mundo, isso se deve porque o país mantém uma das culturas mais isoladas do mundo. Craco, na Itália, já foi cenário de muitos filmes. Craco remonta a bem antes de 1060. Ao longo de sua história de quase 1000 anos, Craco viu muitos distúrbios entre monarcas, exércitos e ideologias políticas. Em 1963, os últimos 1.800 habitantes foram compelidos a deixar Craco para sua própria segurança e foram transferidos para Craco-Peschiera, uma nova cidade no Vale Abaixo. Algumas obras cinematográficas como Quantum of Solace e A Paixão de Cristo, usaram a cidade abandonada italiana, para fornecer um panorama espetacular e fidedigno para suas histórias. Apesar de ter sido deixada no esquecimento, Craco continua um dos destinos turísticos mais conhecidos da Itália e foi adicionado à lista de observação do Fundo de Observação de Monumentos em 2010. Está gostando de nosso vídeo? Curta, se inscreva no canal, compartilhe e aproveite e deixe o seu comentário dizendo qual é a sua opinião sobre esse assunto. Agora vamos continuar, temos outras cidades e casos surpreendentes. Centralia, Pensilvânia, e o veneno monóxido de carbono. Como algo saído de um sonho muito ruim, o incêndio de carvão está embaixo da cidade de Centralia, na Pensilvânia, e ocorre desde 1962 e tem uma previsão de queimar por mais 250 anos. Houve uma tentativa de limpar o aterro, mas ocorreu um problema, a atividade de limpeza acendeu as camadas de carvão embaixo desta pequena cidade da Pensilvânia. Nos anos em que o fogo queimou, os moradores cederam lentamente suas casas para o fogo, temendo não apenas o fogo abaixo dos seus pés, mas inclusive os sumidouros súbitos que aparecem e o envenenamento por monóxido de carbono. Os 12 moradores restantes concordaram em ceder suas propriedades ao governo quando falecessem. O governo do estado condenou e fechou Centralia em 1992. Pripyat, Chernobyl, na Ucrânia, a calamidade nuclear mais devastadora da história. Fundada na década de 1970 como cidade nuclear, foi construída especificamente para abrigar os empregados da usina nuclear próxima. Pripyat tinha mais de 13.000 apartamentos, escolas para 5.000 crianças, 2 dúzias de lojas e cafés, cinema, salão de esportes, centro, várias fábricas e um hospital quando a catástrofe aconteceu na usina de Chernobyl.
Após a explosão do reator nuclear em 26 de abril de 1986, ocorreu a liberação da radiação tóxica na área próxima, toda a cidade foi evacuada. As pessoas de Pripyat foram transferidas para a cidade de Slavutix, onde construíram o seu novo lar. Agora que os níveis de radiação diminuíram após vários anos depois do desastre e o reator foi fechado, as pessoas foram permitidas a voltar à zona de exclusão nuclear. Ilha Shima, no Japão, uma comunidade que era muito movimentada. Normalmente conhecida como Gunkanjima, que significa ilha encouraçada, é uma ilha abandonada localizada na costa do Japão. Primeiramente desenvolvida como residência para as pessoas que trabalhavam nas minas de carvão submarinas em 1887, a ilha rapidamente expandiu para uma ilha de grandes prédios de concreto que residiam mais de 5.000 pessoas. Além dos edifícios comunitários, na ilha existia um clube, cinema, banheiro comunitário, piscina, jardins na cobertura, lojas e até um salão de pachinko. A mina fechou em 1974, na época que o Japão se afastou da energia do carvão, então os moradores começaram a abandonar a ilha. Como o interesse na ilha cresceu por causa de sua história surpreendente e arquitetura impressionante, as viagens para os turistas até a ilha foram retomadas em 2009. A Ilha Shima também foi apresentada como covil de um vilão no filme de James Bond, Skyfall. Uma pequena parte da ilha está aberta ao público, mas continua sendo um olhar inusitado sobre a acelerada industrialização do Japão, e é considerada um patrimônio mundial da Unesco. Oradour-sur-Glane, na França, o passado cabuloso. Era uma pequena vila rural, localizada na parte tomada pelos alemães da França durante a Segunda Guerra Mundial. Em 10 de junho de 1944, foi destruída pelos alemães. Os soldados mataram 642 pessoas e deixaram poucos sobreviventes. No pós-guerra, a cidade se tornou um símbolo dos crimes de guerra alemães contra a população civil e foi declarada memorial e museu. Permanece conservado em seu estado arrasado e em todos os anos, em 10 de junho, é realizada um cerimonial de comemoração para lembrar o aniversário da carnificina. Bodie, Califórnia, uma cidade abandonada. No final de 1800, Bodie era uma cidade mineira cheia de pessoas apostando no sucesso da corrida do ouro na Califórnia. Por 17 anos, foi uma pequena área de mineração que estava cheia de uma quantidade de pessoas. Invernos rigorosos, acidentes de mineração e doenças quase levaram à morte os dos habitantes de Bodie. Altos níveis criminais de Bodie deram à cidade uma reputação de cidade fora da lei. Alguns anos depois, em 1882, a população começou a assumir à medida que as companhias de mineração quebraram e as pessoas procuraram melhores trabalhos. Nas décadas seguintes, Bodie foi construída novamente, infelizmente destruída novamente por vários incêndios. Mas, em 1940, Bodie já se tornará uma cidade fantasma. No ano de 1962, o Sistema de Parques Estaduais da Califórnia adotou Bodie para transformar em um parque histórico estadual. Vorkuta, na Rússia, a ex-cidade de mineração de carvão. Se originou como um campo de trabalho da Gulag construído na era Stalin. Você sabe o que é Gulag? Foi um sistema penal institucional da antiga União Soviética, composto por uma rede de campos de concentração. Mais tarde, quando a produção de carvão cresceu, indivíduos de todo o país chegaram à região do Ártico procurando empregos muito bem remunerados. Cidades e vilarejos apareceram rapidamente. Mas com o colapso da União Soviética em 1991, quase todas as minas fecharam. Com poucas possibilidades de emprego na cidade, as pessoas começaram a ir embora, deixando prédios, casas, comércios totalmente abandonados. Mais de 1 milhão de pessoas deixaram a zona do Ártico. Hoje, ainda permanecem 50.000 indivíduos na cidade de Vorkuta, mas as pequenas cidades vizinhas foram abandonadas. Alguns moradores permanecem nos apartamentos das vilas.
Eles não conseguem vender suas casas e muitos não têm condições financeiras suficientes para se mudar, então aguardam em temperaturas abaixo de zero por assistência governamental para ajudar. Kayaköy, na Turquia, prosperava até que as pessoas foram expulsas pela guerra. Anteriormente uma comunidade movimentada com cerca de 2.000 moradores gregos. Em 1923, a guerra greco-turca forçou os indivíduos a saírem de suas casas e fugirem para a Grécia em troca forçada de população com a Turquia. É estimado que 350 casas e 2 igrejas ortodoxas gregas se mantêm abandonadas em Kayaköy. Estão vazios e danificados pelo clima. Gostou de nosso vídeo? Curta, se inscreva no canal, compartilhe e aproveite e deixe o seu comentário dizendo qual é a sua opinião sobre esse assunto. E aproveite e faça uma maratona por nossos outros vídeos que estão aparecendo agora em sua tela. Temos outros assuntos que tenho certeza que você irá gostar. Até mais!